Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago Leal e este é o primeiro Face Off, um podcast de história do hóquei no gelo. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que este episódio não vai ter corte nenhum. Portanto, talvez em algum momento eu fique balbuciando coisas do tipo, talvez em algum momento eu esqueça alguma coisa, talvez eu erre, talvez eu repita algo que eu já disse. Peço paciência, porque estou fazendo essa experiência. E o episódio de hoje vai ser um pouco mais curto, mas muito especial, porque eu vou falar sobre uma figura lendária no hóquei no gelo, uma figura que contribuiu e muito para a história desse esporte, uma figura que criou um símbolo, uma marca registrada, inesquecível nesse esporte. Você já deve saber de quem eu estou falando, né? Claro, estou falando do Mus McPherson. Se você sabe, parabéns. Se você não sabe, cara, que vergonha. O que é que você anda fazendo da sua vida que você não conhece o velho McPherson? Mas enfim, relaxa que eu vou contar quem foi essa figura importantíssima e uma outra figura também muito importante, que é o Brian Gualazzi, ou Brian Gualazzi, com o sotaque italiano, que eu vou dispensar e vou chamar de Gualazzi mesmo. Então, antes de mencionar esses dois caras, eu tenho que falar de uma outra figura que teve uma certa importância também ali na história, que é um carinha chamado Wayne Gretzky. Gretzky, quando você pensa no Gretzky, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Hóquei no gelo, NHL, naturalmente. Aí tem gente que vai lembrar do Edmonton Oilers, tem gente que vai pensar em números, porque, cara, em números o Gretzky foi um animal. Foram 2.857 pontos em temporada regular, 894 gols. Em playoffs foram 382 pontos. São muitos números que o Gretzky gerou. E é um dos motivos pelo qual eu não vou fazer um podcast só de história do Wayne Gretzky. Cada detalhe na vida do Gretzky, ele é tão rico, a história do Gretzky é tão rica em detalhes, tão rica em informação, que cada uma merece um episódio em particular. Então, de vez em quando, eu vou trazer uma curiosidade, e eu vim aqui hoje para falar sobre um número, mas não é sobre esses números magníficos que o Gretzky alcançava. Um cara que fazia tranquilamente mais de 200 pontos numa temporada regular, que já chegou a 90 gols, mais de 90 gols numa temporada regular. E sim, um outro número que é muito associado ao Gretzky, que vem à cabeça de muita gente quando escuta falar o nome Wayne Gretzky, que é 99. A camisa clássica do Gretzky, aposentada pelos Oilers, aposentada pelo Los Angeles Kings, aposentada pela NHL. Ninguém mais vai ter a honra de usá-la. E como é que foi que o Gretzky começou a usar o número 99 e isso realmente mudou a história do Gretzky? Sim, isso mudou a história do Gretzky, porque antes de usar o número 99, o Gretzky gostava do número 9, porque era o número do ídolo dele, o Gordie Howe, um personagem importantíssimo, talvez o personagem mais importante da história do hóquei, talvez, tá? Deixa bem claro, talvez, mais importante até que o próprio Gretzky. Não é maior que o Gretzky, porque é impossível alguém ser maior que o Gretzky na história dos esportes, não só do hóquei no gelo. Teve gente ali que talvez tenha ameaçado, mas por motivos de força maior não conseguiu. O Gretzky conseguiu, foi assim que a história foi escrita. Eu vejo todo mundo falando no Last Dance aí, encantado com a magia do Michael Jordan. Cara, se fizesse um Last Dance do Wayne Gretzky, ia ter muita gente explodindo a cabeça, mas enfim, isso é assunto para uma outra conversa. Então, se Gretzky é tudo isso, se era um cara que fazia tantos gols, tantos pontos, por que um número faz diferença na história? Não faz. Gretzky seria Gretzky usando 99, usando 4, usando 16, usando 15, usando 13, qualquer número de camisa que ele escolhesse, ele seria Wayne Gretzky. Só que com 99 ele estabeleceu uma marca, porque, por exemplo, o grande número da história do futebol talvez seja o 10. E quando você pensa no número 10, você não necessariamente vai pensar no Pelé, que talvez tenha sido o cara que estabeleceu
esse número. Tem gente que vai lembrar do Maradona, tem gente que vai lembrar do Zidane, tem gente que vai lembrar do Luiz Figo, que usou o número um tempo no Real Madrid, tem gente que vai lembrar no Messi. Acredito que muita da juventude de hoje em dia vai pensar no Messi, tem quem vai lembrar do Neymar, tem quem vai lembrar do Neto, do Raí, enfim, dos grandes camisas 10 na história do esporte. Mesma coisa para o número 23 na NBA, o número do Jordan. Mas tem gente que vai pensar, por exemplo, no LeBron James, tem gente que vai pensar no Anthony Davis, que usava esse número até pouco tempo atrás. O LeBron James até já tentou que o número 23 fosse aposentado da liga, como o 99 foi na NHL por causa do Gretzky, a primeira grande liga a fazer isso. Depois o Jack Robinson teve o seu número 42 aposentado na Major League Baseball, mas por outras razões. Enfim, se você pensa no número 99, você vai pensar no Wayne Gretzky, se você estiver falando de hockey, claro. Se estiver falando de outras coisas, também deveria pensar no Gretzky, mas enfim, a gente está falando de hockey. Então, se você pensa no número 99, você vai pensar no Gretzky, porque se tornou uma marca registrada. Porque número 9 foram muitos na história, muitos grandes números 9 na história, como o próprio Gordie Howe, que eu já falei, como o Maurice Richard, como o Bobby Hull. Certamente Gretzky seria o maior desses números 9, mas seria um grande número 9. A NHL sequer iria poder aposentar o número 9 em homenagem ao Gretzky, porque já tiveram outros caras gigantescos a usar esse mesmo número. E talvez até aposentasse depois do Gretzky, mas não iria ficar marcado como o número do Gretzky. Porque se você perguntar a um torcedor do Red Wings pelo número 9, certamente ele vai pensar no Gordie Howe. Um torcedor do Canadiense, certamente ele vai pensar no Maurice Richard. Enfim, mas era o número que Gretzky gostava. Gretzky, quando era criança, era conhecido como White Tornado, porque era muito rápido. Ele aprendeu hockey junto com os irmãos, ensinado pelo pai dele, o seu Walter Gretzky, conhecido carinhosamente como Wally. E o ídolo dele era o Gordie Howe, porque o Gordie Howe era um ídolo de qualquer um naquela época. E então Gretzky seguiu arrasando no Pee-wee, depois no Bantam. Ele era um garoto precoce, ele estava sempre jogando em categorias acima. Aos 15 anos de idade ele estava jogando Junior B, enquanto a gurizada está jogando Bantam, ele estava jogando Junior B, até que ele foi draftado para OHL, a Ontario Hockey League, que na época se chamava Ontario Major Junior Hockey League, depois foi abreviado apenas para Ontario Hockey League, e Gretzky não foi a primeira escolha geral no draft da Liga Juvenil, porque o Oshawa Generals e o Niagara Falls Flyers, se não me falha a memória, escolheram outros caras, tiveram as duas primeiras escolhas, e aí ele foi escolhido pelo Sault Ste. Marie Greyhounds, Sault Ste. Marie Greyhounds, time de Sault Ste. Marie, uma cidade de Ontário. Esse Sault se escreve Sault, porque é francês, e aí é chamado de Sault. Muitas vezes o time é abreviado só para Sault Greyhounds, com S-O-O, como os ingleses, como os anglofônicos pronunciam o Sault Ste. Marie. E chegando lá, ele queria o número 9, que era o número que ele usava durante a infância, durante o Bantam, durante o Junior B. Só que esse número já era usado por um cara chamado Brian Gualazzi. Como eu disse, esse cara entrou para a história. Brian Gualazzi usava o número 9. A princípio, Gretzky optou pelo número 19, que é um número que depois ficou muito marcado como número de grandes jogadores também, por causa do Dennis Potvin, do Joe Sakic, do Steve Yzerman e de todos os outros grandes 19 que usaram essa camisa gloriosa e abençoada. Eu particularmente gosto de lembrar do Andy McDonald. Mas enfim, voltando ao Gretzky, a princípio ele utilizava a camisa 19, mas a camisa que ele queria era o número 9, o número do ídolo dele, Gordie Howe. E o Mus McPherson, o treinador do Sault Greyhounds, chegou para o Gretzky e deu a ideia de dobrar o número, não dobrar, dobrando 9 dá 18, mas de colocar um outro 9, de adicionar um outro 9, de duplicar o número, esse é o termo certo. E aí ficou 99, e sem perceber, o Mus McPherson estava escrevendo um capítulo na história do hóquei no gelo. Porque, como eu falei, esse número ficou marcado na vida do Gretzky. Quando o Gretzky estreou profissionalmente,
pelo Indianapolis Racers na World Hockey Association aos 17 anos de idade. Ele tinha 17 na época, eu acho. Ele usou a camisa 15, por exemplo. Depois ele foi para o Edmonton Oilers, depois mudou para o número 99, e aí ele escreveu toda a história que a gente conhece. A World Hockey Association fundiu com a NHL e Gretzky foi dominar a NHL. E o número 99 foi parte importante disso aí. Portanto, por exemplo, tem uma história lendária, não sei se é verdade, que o Mario Lemieux usa o número 66 em referência ao Gretzky. Porque em 1984, Gretzky, que estreou na NHL em 1979, em 1984, Gretzky já era o Great One, já era o maior de todos, já era o grande como eu gosto de chamá-lo, já fazia temporada passando de 90 gols, passando de 200 pontos. E o Mario Lemieux, acho que eu já falei, usou o 66 porque era o 99 de Gretzky de ponta cabeça, porque ele tinha esse poder, tanto ele tinha esse poder quanto a sua camisa tinha esse poder. E dá até para quem gosta de numerologia, dessas questões simbólicas, o Gretzky aposentou em 99. Né? Então fica aí, 99, camisa 99, aposentado em 99, isso não tem nada a ver com nada, mas enfim, tem gente que gosta de ver simbologia nessas coisas. Nessa época ele usava o 99 do New York Rangers, nem aos playoffs foi, infelizmente. E aí, por exemplo, quando tem lista de 100 gols, lista de 100 gols do Pelé, lista de 100 gols do Maradona, lista de 100 pontos históricos do Michael Jordan, com Gretzky geralmente é 99, o número 99 é uma marca registrada, e aí eu estou falando literalmente, estou falando de direito mesmo, uma trademark do Wayne Gretzky. Enfim, é um número que ajudou a mudar a história do esporte, e é um número que fica só para o Gretzky, porque no caso do hóquei no gelo, existe aposentadoria de camisa, e ele ainda teve a honra de ter aposentado essa camisa na liga inteira. Né? Camisa 10 do Boca Juniors, teve o Maradona, mas teve gente que usou antes, o Ratinho usou antes, o Riquelme usou depois. Aí você pensa na camisa 10 do Santos, naturalmente você lembra do Pelé, mas teve outros caras bons que usaram, teve o Neymar que usou, teve o Diego que usou, não, o Neymar não usou não, desculpa, teve o Diego que usou, teve o Paulo Henrique Ganso que usou no tempo do Neymar. Ali em 95, quem era o camisa 10 do Santos? Era o Camanducaia, era o Jambelli, era o Giovani, teve o Giovani que usou, foi um grande ídolo ali do Santos também. Enfim, aí camisa 10 do Flamengo, pô, você pensa no Zico, mas teve outros caras que usaram, o Zico, o Diego usou, o Nélio usou, o Ronaldinho usou. Então, são números que, apesar de ficarem na história, eles não são exclusivos de um único jogador. No caso do número do Gretzky, e certamente o velho Buzz McPherson não fazia ideia, mas ele estava ali fazendo história ao dar essa sugestão ao Wayne Gretzky, sugestão até que foi repetida por outros jogadores, como por exemplo o Eric Lindros, que gostava do número 8, chegou no Júnior, o 8 não estava disponível, ele duplicou e ficou usando a 88. Então é isso, acho que todo mundo deveria agradecer ao McPherson, onde quer que esteja repousando, fique orgulhoso e saiba que você ajudou a formar a história deste esporte, e o Brian Gualadze também, porque se ele cedesse o número 9 para o Gretzky, talvez nada disso tivesse acontecido, talvez o Gretzky tivesse sido um fracassado se não tivesse usado o número 99. Pronto, falei. Se você escutou até aqui, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo jogo.